Muito bem, meus amigos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos hoje, no 18 de abril do ano de 2022, lembrando naturalmente da primeira edição de O Livro dos Espíritos, dando prosseguimento ao estudo sobre a mediunidade a partir deste roteiro tão precioso elaborado pelos companheiros da Federação Espírita Brasileira já há algum tempo. Estamos na sequência, na página hoje 148, seguindo adiante, encadeando do estudo da vez anterior. E nós estávamos vendo sobre as diferentes comunicações. Trabalhamos da outra vez sobre as frívolas, sobre aquelas que são sérias. Então, nós vamos retomar deste ponto, não é? Buscando, então, estas que são aquelas que foram apontadas por Kardec como aquelas mais proveitosas, que são, naturalmente, chamadas de sérias. Então, nessa página 148, logo no início, nós vamos ver assim: que comunicações sérias são dignas de atenção quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Toda comunicação que exclui a frivolidade e grosseria e que tenha em vista um fim útil, mesmo que seja de caráter particular, é uma comunicação séria, o que não significa que esteja sempre isenta de erros. Nem todos os espíritas sérios são igualmente esclarecidos. Há muita coisa que eles ignoram e sobre as quais podem enganar-se de boa fé. É por isso que os espíritos verdadeiramente superiores não recomendam, sem cessar, nos recomendam, sem cessar, que submetamos todas as comunicações ao controle da razão. Ou seja, nós não devemos aceitar quaisquer conteúdos. Temos que analisar, temos que submeter ao crivo da razão e, então, assimilarmos aqueles conteúdos da maneira mais proveitosa possível. Seguindo, como foi assinalado anteriormente, a maioria das reuniões mediúnicas espíritas são sérias, o que não significa que sejam verdadeiramente instrutivas, como bem ressaltou o codificador, que também faz distinção entre comunicações sérias, verdadeiras e falsas. Nem sempre é fácil distinguir uma da outra, mas com bom senso, paciência e conhecimento doutrinário espírita, consegue-se obter bons resultados. Vejam como ele enfatiza o conhecimento doutrinário, que só se adquire por dedicação ao estudo da doutrina espírita. E ele segue: a principal dificuldade está na capacidade de enganar que alguns espíritos desenvolveram. Utilizam linguagem mais sofisticada, referências intelectuais de peso, misturando ideias verdadeiras com falsas interpretações, às vezes de forma tão sutil que escapa à observação. Então, aqui, desde logo, um alerta para qualquer espírita, para qualquer estudioso da doutrina envolvido com as atividades práticas mediúnicas em
qualquer circunstância, em qualquer lugar do mundo. Dentro, naturalmente, do movimento espírita universal, né? Claro, do planeta onde nós estamos. A principal dificuldade está, então, na capacidade de enganar que alguns espíritos desenvolveram. Vejam só, claro, o nosso mundo é de provas e de expiações, há limitações morais em grande número, tanto da parte de encarnados como da parte de desencarnados, que habitualmente não são vistos, não são aparentes durante as reuniões mediúnicas, porque estão do outro lado, sem corpo físico, e a não ser os médiuns com vidência, eles não são percebidos, eles não são como que devidamente notados, né? Então, seguindo, utilizam linguagem mais sofisticada, referências intelectuais de peso, misturando ideias verdadeiras com falsas interpretações, às vezes de forma tão sutil que escapa à observação. Os espíritos denominados pseudo-sábios são os que mais se manifestam dessa forma, isto é, mesclando verdades com falsidades ou interpretações próprias meramente opinativas, com consagrados ensinamentos universalmente aceitos. Então, aqui não são mistificadores. Eles não têm o propósito de enganar. Eles são apenas aqueles que se creem de posse de muito entendimento e conhecimento e gostam de expor as suas ideias, aquilo que pensam, encontram espaço nas reuniões mediúnicas, mas eles não são quem eles pensam que eles são. Então, eles não são sábios, eles são pseudo-sábios. Então, nós que estamos do lado de cá e sabendo que eles têm acolhimento no ambiente da reunião mediúnica, mesmo séria e com bons propósitos, nós temos que ter os cuidados devidos, porque eles podem dizer 9 verdades, mais uma mentira, uma falsidade, ou algo de um conteúdo que não seja correspondente à verdade. Então, eu até poderia dizer, todo cuidado é pouco, é verdade. Mas também nós não podemos ser de uma exigência absoluta, né? Reconhecendo, não é? Aquilo que possa ter valor nas comunicações de quem quer que seja. Só não podemos necessariamente seguir as prescrições daqueles que pensam até que estão ajudando, mas nem sempre o estão fazendo dentro de uma amplitude maior de conhecimentos das leis da ciência universal e, às vezes, podem até atrapalhar, não é, o bom andamento, não só da reunião, mas sugerindo algo que não caiba para quem quer que seja no ambiente do trabalho. Pois bem, seguindo, a prática da comunicação simultânea nas reuniões mediúnicas pode muitas vezes dificultar o discernimento se as comunicações são verdadeiramente sérias ou instrutivas, ou se ocorreu efetivo atendimento ao espírito necessitado, manifestante, uma vez que com a manifestação não foi percebida ou acompanhada por toda a equipe,
por causa da simultaneidade. A avaliação é prejudicada. Então, reparem, aqui é uma observação, é uma espécie de um alerta, mas isso não quer dizer que reuniões mediúnicas proveitosas, sérias, não possam ter comunicações simultâneas. Tudo depende dos objetivos, tudo depende da capacitação dos integrantes todos da equipe, e eu mesmo tive oportunidade de reuniões mediúnicas presenciais, seja em Copacabana, no Rio de Janeiro, seja em Coimbra, em Portugal, seja em qualquer lugar onde nós já estivemos visitando e participando de encontros de trabalho a nível de desobsessão, havendo condições de concatenação, elas são perfeitamente utilizáveis, mas o cuidado tem que ser redobrado, porque as atenções são desviadas e, às vezes, pode haver uma brecha por causa disso, para que alguma questão um tanto fora de contexto, por exemplo, venha junto. Mas tudo pode ser registrado. Existem muitas reuniões que são gravadas e podem ser conferidas depois os seus conteúdos para que depois não se leve adiante qualquer questão duvidosa. Não é? É só nós termos os devidos cuidados. Enfim, seguindo adiante. Vamos ver o que ele diz? Reparem, é um pouquinho diferente. Mesmo nos grupos mediúnicos muito ajustados, essa prática deve ser evitada, considerando que qualquer comunicação dos espíritos é destinada a todos os membros da equipe. É uma forma de nós entendermos esta questão. Mas, dependendo da dinâmica, isto pode ser razoavelmente aceitável. Tá bem? Mais uma vez, eu gostaria de lembrar que vocês cuidem dos microfones, porque alguém agora está com o microfone aberto. Combinado? Obrigado. Seguindo adiante, comunicações instrutivas são comunicações sérias que têm como principal objetivo um ensinamento qualquer, dado pelos espíritos, sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas, conforme o grau de elevação ou de desmaterialização do espírito. Ou seja, de menos vínculo dele ou dela com as questões do mundo material, não é? Os espíritos sérios se apegam aos que desejam instruir-se e os ajudam em seus esforços, deixando os espíritos levianos a tarefa de divertirem os que só veem nas comunicações uma forma de distração passageira. Então, é sempre um alerta válido, mas na medida que há estudo, que há maturidade, compreensão, entendimento sobre os objetivos mais relevantes das comunicações mediúnicas, cada vez menos nós vamos encontrar que espíritos levianos, mistificadores também, queiram permanecer naquele ambiente. Até porque não há como que ambiente vibratório, condições fluídicas favoráveis a eles, porque a reunião ela é norteada
para tudo aquilo que seja benéfico para os espíritos necessitados e para os encarnados aprendizes quanto àqueles conteúdos que os espíritos superiores ou sábios possam nos trazer. Então, é uma questão de uma história de cada grupo e o momento atual daquela equipe que está funcionando. E, por último, encerrando o capítulo, Allan Kardec enfatiza que somente a regularidade e a continuidade das reuniões mediúnicas permitem apreciar a moralidade e o conhecimento intelectual dos espíritos comunicantes. E ele remata com muita lógica: ora, se é preciso experiência para julgar os homens na vida comum, de muito mais habilidade necessitamos para julgar os espíritos. Então, quando ele fala assim da regularidade e da continuidade das reuniões, é preciso nós nos lembrarmos tanto quanto da assiduidade e da pontualidade dos seus integrantes. Porque não adianta que as reuniões sejam regulares, por exemplo, semanais, como é de mais costume, mas que um ou outro não participe dessas reuniões com essa regularidade. Então, é importante que elas se deem e que os seus integrantes estejam também devidamente assíduos. Tá bem? Muito bem, então, com isto, nós que estamos na página 149, vamos direto darmos início ao tema número 6. Vamos ver um pouquinho sobre ele, iniciando este novo capítulo, portanto, agora na página 153 da nossa apostila, e vamos depois separar uns minutinhos para a nossa troca de ideias sobre questões ligadas ao tema que estamos terminando e este que vamos começar agora, que tem o título Influência Moral dos Médiuns nas Comunicações dos Espíritos. E aí é claro que vem de imediato uma lembrança. Qual é o propósito? Quais são os objetivos da tal reunião, não é? Como que composta por aquelas pessoas. Quem são essas pessoas? O que elas estão fazendo ali? Quais são as intenções daqueles que dirigem, daqueles que participam? Né? Lembrando que há, mesmo para todas elas, reuniões sérias, existe um leque de reuniões diferentes. Reuniões de educação e desenvolvimento da mediunidade, reuniões de assistência aos desencarnados, reuniões de desobsessão. Poderíamos pensar reuniões de desobsessão especial, reuniões de corrente magnética e assim por diante. Existem até outras variações, mas todas elas devem ser sérias, mas apenas refletem grupos diferentes em estágios diferentes de aprendizado e de prática mediúnica. Né? Então, ele vai falar agora, nos fazendo recordar, sobre a importância da influência moral de cada médium nas diversas reuniões mediúnicas possíveis. Então, vamos introduzir o tema usando a própria apostila, quando da leitura depreendemos. É consenso doutrinário que a presença ou ausência de faculdade mediúnica desenvolvida não guarda relação
com a moralidade do médium. Faculdade mediúnica desenvolvida é uma coisa técnica e ligada ao corpo. E isto não quer dizer que as reuniões elas sejam relacionadas a toda uma elevação moral de todos os participantes. Então, continuando, a faculdade propriamente dita reside no organismo, independe do moral. Então, o que nós desejamos construir, desenvolver? Médiuns com uma estrutura moral sólida, que só advém do conhecimento doutrinário, mas também dos seus propósitos pessoais, de suas vidas de um modo geral, tanto quanto daquilo que é a sua intenção de participar daquele grupo de trabalho que é mediúnico. Então, o que mais nós desejamos? O desenvolvimento técnico, as condições estruturais do cérebro e do perispírito, com um desenvolvimento maior ou menor, para que o fenômeno mediúnico se dê. Então, se nós temos esses dois grandes pilares de uma boa tarefa de um médium qualquer, não é? As coisas se encaminham muito bem. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso. O uso da mediunidade, que pode ser bom ou mal, de acordo com as qualidades do médium. E aí, claro, são as qualidades morais, porque se as qualidades não forem boas, pode ser que A, B ou C se utilize da mediunidade para um uso que não é bom. E se não é bom, é equivocado ou mal. Seguindo adiante. Sabemos que a mediunidade é faculdade inerente ao psiquismo humano, que envolve o cérebro, a mente, o perispírito, já vimos isso, de desenvolvimento natural e gradativo, à medida que a pessoa ascende moral e intelectualmente os planos evolutivos da vida ao longo das reencarnações sucessivas e dos estágios vividos no plano espiritual. Vejam como como que conteúdo é altamente relevante. E é como um convite para todos nós, tanto dirigentes, apoiadores, colaboradores, médiuns de sustentação, médiuns em treinamento, médiuns já com alguma consagração de si mesmos à tarefa. Então, é algo que acompanha a evolução pessoal de cada um. Por isso que, tanto do ponto de vista estrutural, do ponto de vista do psiquismo humano, todo e qualquer médium em potencial, ou médium já trabalhando há algum tempo, ele deve buscar o aperfeiçoamento das suas condições de trabalho, não é? Assiduidade, regularidade, estudo doutrinário e perseverança na atividade. Mas, a par disto, a sua evangelização. Tratando-se aqui do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, para que tenhamos o melhor resultado possível. Não é assim? Então, sigamos. Entretanto, a mediunidade pode ser concedida como um instrumento de melhoria espiritual, e nessas condições o indivíduo renasce
com uma organização física compatível, que demonstra sensibilidade aguçada para um ou outro tipo de mediunidade. É o que se denomina mediunidade tarefa, mediunidade compromisso, mediunidade voltada para a ajuda aos demais, mas como uma ferramenta para o progresso moral, pessoal, da pessoa, da alma do médium em si. Em geral, este é um aspecto muito relevante. Por isso que nós costumamos lembrar que um médium hoje, tanto de um ponto de vista como do outro, ele é um médium. Daqui a 5 anos, se ele persevera na tarefa, ele cresce tanto no sentido do seu psiquismo, que possibilita tarefas cada vez mais relevantes, úteis, nas mãos dos benfeitores espirituais, mas, ao mesmo tempo, ele deve ter crescido alguma coisa. Então, não adianta o crescimento operacional apenas e uma estagnação no dia a dia, no sentido da vida em família, das relações humanas, no ambiente do trabalho, na rua, em tudo aquilo que o ser humano é convidado a interagir e a poder, como que entender que todas essas facetas da vida de qualquer ser humano fazem parte de um grande laboratório de construção do homem de bem. E o médium integra isto. E se ele é médium espírita, ele tem mais ainda como que responsabilidade de tratar da sua própria evolução espiritual. Porque não adianta esta ambivalência, esta dicotomia, não é? Esta incoerência entre o que se realiza na casa espírita, na frente ou perante outras pessoas do grupo, né, da instituição, mas em outros ambientes a coisa é completamente diferente e incompatível com aquilo que se espera de uma pessoa que tenha uma base espírita, com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus próximo a si. E isto é muito mais comum do que se possa imaginar. Então, todo o cuidado nesse sentido, porque o investimento da espiritualidade nos médiuns é tanto em favor do seu trabalho como em favor do seu adiantamento moral. Enfim, sigamos refletindo um pouco sobre isto. Os médiuns que fazem mau uso da faculdade mediúnica responderão por isto, cedo ou tarde, uma vez que o dom foi concedido justamente para lhes promover o progresso espiritual. Todas as faculdades são favores pelos quais a criatura deve render graças a Deus, visto que há homens que estão privados delas. Se há pessoas indignas que a possuem, é que precisam dela mais do que as outras para se melhorarem. E mesmo assim, há pessoas dignas, tanto quanto indignas, que não valorizam a própria doutrina espírita, seus conteúdos doutrinários,
o Evangelho do Mestre Jesus, que está, vamos dizer assim, na base da atividade de qualquer médium espírita e acaba adiando o seu processo de recuperação. Porque para a maioria dos que têm mediunidade na Terra, estamos tão somente nos recuperando de um passado muito equivocado e, às vezes, completamente desfavorável ao nosso rumo no sentido da felicidade. Então, meus amigos, nós vamos interrompendo agora, lembrando para a semana que vem, 25 de abril, aqui na página 153, e então, na outra semana, nós devemos concluir esta etapa que recém começamos, o tema número 6. Então, muito obrigado a todos. Eu vou interromper agora o registro, a gravação, e vamos ter um tempinho para as questões dos amigos. Tá bem?